Olá, tudo bem? Vou discutir com você uma questão agora, que envolve comparações termoquímicas, um assunto de termoquímica, calores de combustão e reações, muito cobrado nas provas do Enem e também dos vestibulares de um modo bem geral. Eu sou o professor Rodolfo Tasca, sou professor de Química e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto dessa questão. Vamos lá? No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos. Algumas dessas propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Acompanhe o quadro comigo e vamos dar uma olhada nessas características, tanto do metanol para o etanol. Vamos lá. Nesse quadro, a gente tem, por exemplo, o metanol com a sua fórmula química CH3OH e o etanol com a sua fórmula química CH3CH2OH. Aqui nós temos uma relação que envolve a densidade a 25 graus Celsius em gramas por ml. A gente consegue perceber que no exercício ele coloca os valores como sendo 0,79 e 0,79, ou seja, iguais valores de densidade. E o calor de combustão, nesse caso em quilojoules por mol, equivalente a menos 726 e menos 1.367. Vamos continuar a questão? Vamos desenvolver ela novamente? Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos álcoois seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar massas molares em gramas por mol H1, carbono 12, O16. Muito bem. A partir dessas informações, para ver qual é mais vantajoso ou não, vamos dar uma olhada um pouco no calor de combustão, vamos dar uma olhada um pouco na ideia teórica. Então, olha só, acompanha comigo. Calor de combustão é a mesma coisa que a gente falar entalpia de combustão. O que isso significa? Quando você tem o calor de combustão, é basicamente o calor liberado pela queima de um combustível. Lembre-se, esses processos que liberam calor são processos exotérmicos, correto? A gente também tem que associar essa ideia às equações de combustão. Então, um exemplo que você tem aqui na tela seria a equação de combustão do etanol. Então, eu coloco C2H5OH como fórmula química, mais 7,5 de O2, gerando 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Como é que você faria o cálculo da quantidade de calor liberado associado a esse exemplo? Vamos imaginar uma situação qualquer. Se eu pegar um exemplo para fazer as contas, eu tenho a substância, eu posso relacioná-la com a massa molar, posso relacionar, por exemplo, com o calor de combustão. Então, olhando para a tela, a gente tem uma substância qualquer, massa molar 50 gramas por mol, calor de combustão menos 2.000 kJ por mol. Qual é a energia liberada por grama? Por cada unidade de massa, como é que eu faço o cálculo da energia liberada? Esse é o eixo do desenvolvimento, um pouco a ideia de trabalhar com essa teoria. Então, olha só, a gente sabe que um mol dessa substância X qualquer, ela vale para a gente 50 gramas. Temos então que um mol dessa substância X equivale a 2.000 kJ de energia liberada. Olha para o quadro aqui ao lado, está observando? Toda vez que você tiver um valor negativo, voltando um pouquinho na tela anterior, que ele fala de calor de combustão menos 2 kJ por mol, a gente pode olhar nesse quadro aqui que o ΔH é menor que zero. Ou seja, ΔH menor que zero, processo exotérmico. E processo exotérmico significa liberação de calor. Mas quem libera o calor é o etanol, é o meu sistema. Então, o ambiente que está externamente, ele vai esquentar. Correto? Se o processo for diferente, olha só, com ΔH, nesse caso, maior do que zero, o processo ele é endotérmico, ou seja,
o processo endotérmico indica para a gente absorção de calor. Então, o sistema absorve calor. Para efeito de cálculo, a gente pode seguir no raciocínio da seguinte maneira. Então, se eu sei que a quantidade, né, dessa substância X libera 2.000 kJ e a massa molar dessa substância X equivale a 50 gramas, eu posso, então, desenvolver a questão da seguinte maneira. 50 gramas, né, de uma substância X está para 2.000 kJ. Se eu tiver 1 grama, energia E. Essa energia para a gente equivale ao quê? A 40 kJ. Portanto, o calor liberado de 40 kJ por grama. Ou seja, o ΔH, a variação de entalpia nesse processo, equivale a menos 40 kJ por grama, né? No caso de uma substância X qualquer. Agora, vamos voltar para o enunciado da questão do Enem 2010. Ele coloca novamente, né, nesse caso eu tenho aqui para você toda a ideia da questão inicial e aqui embaixo, né, considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Então eu quero saber do ponto de vista econômico, qual que é a vantagem de um em relação ao outro. Seguindo na questão, considere que, em pequenos volumes, né, nesse caso, a vantagem de se utilizar um ou outro está associada às alternativas. Então, ele fala para a gente o seguinte, né, pode ser o metanol, pois a sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. Será que pode ser o etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de combustível queimado? Pode ser o metanol, pois a sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9, né, megajoules, né, de energia por litro de combustível queimado. Pode ser o etanol, porque fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Ou pode ser o etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7 megajoules de energia por litro de combustível queimado. É interessante que, pelas alternativas, ele quer que você compare o calor liberado por litro de combustível. E é por isso que ele me dá a densidade. A densidade, ela é, né, basicamente o nosso meio de transformação de unidade de volume para massa. E aí eu consigo comparar as relações associadas às massas molares. Então, o desenvolvimento da questão, ela segue o seguinte. Então, vamos lá. O cálculo aqui da energia liberada por litro de metanol pode ser calculado da seguinte maneira. Eu tenho então a massa molar do metanol, que é 32 gramas por mol, que a gente calcula em função dos dados fornecidos no exercício. Sabemos que 1 litro de metanol é igual a 790 gramas. Como que é feito esse cálculo? Se a densidade do metanol e do etanol são praticamente iguais, 0,79 gramas por ml, então eu consigo analisar isso daqui pensando que cada litro, né, equivale para mim a 1.000 ml, então se eu tenho densidade 0,79 1 ml, 1.000 ml equivale a 790 gramas, tanto para um como para o outro. Então nesse caso a gente pode analisar e chegar da seguinte maneira. Se eu tenho 32 gramas de metanol que equivalem a 726 kJ de energia, que a gente pega da tabela, que está associada ao calor de combustão, ou seja, a energia liberada por mol, então posso muito bem dizer que se 1 mol está para 32 e 1 mol está para 726, então 32 gramas está para 726, assim como 790 gramas de metanol está para energia liberada. Esse valor E1 vale 17.923,1 kJ, que é a mesma coisa que eu falar 17,9 megajoules. Esse megajoules significa que você multiplica por 1.000 o quilojoules. Abaixo temos o cálculo da quantidade, né, do calor de energia liberada por litro de etanol, ou seja, a massa molar do etanol equivale a 46 gramas por mol. 1 litro de etanol também equivale a 790 gramas. Logo, né, 46 gramas de etanol estão para 1.367 quilojoules liberados, que a gente pode enxergar aqui para a tabela. Então, 46 gramas está para 1 mol, assim como 1.367 quilojoules está para 1 mol, então monta essa relação direta. Se eu tenho 790 gramas, que equivalem a 1 litro, né, que está por um valor E2, esse valor E2 dá 23.476,7 kJ, multiplicados por 1.000, 23,5 megajoules.
Então, comparando os dois exercícios, um dá 17,9 megajoules, que é no metanol, e o etanol dá para a gente 23,5 megajoules. Em outras palavras, né, é mais vantajoso utilizar o etanol, pois na sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. A melhor alternativa, olhando para o teste, depois olhando com calma para o teste, é a alternativa D. Legal, bacana. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre cálculos termoquímicos e calor de combustão, que é um assunto que o Enem gosta bastante, viu? Isso aí cai bastante mesmo, né? Pelo menos uma questãozinha aí, eles gostam de repetir a cada 1 ano, 2 anos, enfim, vale a pena rever isso daí com mais aplicação. Até mais.